Existe um momento silencioso na vida de muitas pessoas em que a realidade financeira começa a pesar. As contas se acumulam, o salário parece desaparecer antes do fim do mês e a sensação de estar sempre correndo atrás do dinheiro se torna constante. Nesse ponto, muitos acreditam que a solução está em ganhar mais. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Aumentar a renda sem mudar a mentalidade financeira apenas amplia os mesmos erros em escala maior. É exatamente nesse cenário que os livros de educação financeira entram como ferramentas poderosas de transformação. Eles funcionam como mapas que revelam caminhos invisíveis para quem sempre foi ensinado apenas a trabalhar e gastar. Cada página traz ideias que desafiam hábitos antigos, questionam crenças sobre dinheiro e mostram que riqueza não é apenas uma questão de quanto se ganha, mas do como se pensa, decide e age financeiramente ao longo da vida. Entre os livros mais impactantes quando o assunto é mentalidade financeira, está Pai Rico, Pai Pobre. Essa obra se tornou um fenômeno mundial justamente porque quebra um dos maiores mitos sobre dinheiro, a ideia de que estudar, conseguir um emprego estável e trabalhar por décadas automaticamente levará à prosperidade. O livro apresenta duas formas completamente diferentes de enxergar o dinheiro. De um lado, a mentalidade tradicional, que ensina a trabalhar por segurança. Do outro, uma visão que ensina a construir ativos que trabalham para você. A grande lição não está apenas em investir ou empreender, mas em entender a diferença entre ativos e passivos. Muitas pessoas acreditam estar construindo riqueza, quando, na verdade, estão apenas acumulando despesas disfarçadas de conquistas. Essa mudança de perspectiva transforma completamente a maneira de tomar decisões financeiras. Outro livro extremamente influente é Os Segredos da Mente Milionária. Diferente de obras focadas apenas em números ou investimentos, esse livro mergulha na relação psicológica que cada pessoa desenvolve com o dinheiro ao longo da vida. Desde a infância, crenças sobre riqueza, consumo e sucesso são construídas dentro de casa, observando comportamentos familiares e repetindo padrões que muitas vezes passam despercebidos. O livro mostra que muitos bloqueios financeiros não surgem da falta de conhecimento técnico, mas de padrões mentais profundamente enraizados. Pessoas que acreditam inconscientemente que dinheiro é difícil de ganhar ou que riqueza é algo negativo, acabam sabotando suas próprias oportunidades. Ao identificar essas crenças e substituí-las por pensamentos mais construtivos, abre-se espaço para mudanças reais na vida financeira. Quando o assunto é organização financeira, um dos livros mais práticos e transformadores é Me Poupe. A proposta central da obra é simples, direta e extremamente eficaz. Parar de viver no piloto automático financeiro. Muitas pessoas trabalham, recebem salário e gastam sem perceber para onde o dinheiro realmente está indo. Pequenos gastos repetidos ao longo do mês se transformam em verdadeiros vazamentos invisíveis que comprometem qualquer tentativa de construir estabilidade. O livro ensina técnicas claras para organizar despesas, cortar desperdícios e direcionar o dinheiro de forma estratégica. A principal lição é que enriquecer não começa investindo grandes quantias, mas aprendendo a administrar bem cada valor que entra na vida financeira. Outro clássico indispensável da educação financeira é O Homem Mais Rico da Babilônia. Apesar de ter sido escrito há muitos anos, suas lições continuam surpreendentemente atuais. A história se passa em uma civilização antiga, mas os princípios apresentados são universais e atemporais. O livro utiliza parábolas simples para transmitir conceitos poderosos sobre poupar, investir e construir riqueza ao longo do tempo. Uma das ideias mais marcantes é a regra de pagar a si mesmo primeiro. Isso significa reservar uma parte do dinheiro recebido antes mesmo de pensar em qualquer despesa. Essa disciplina aparentemente simples cria uma base sólida para acumular patrimônio gradualmente, transformando pequenos hábitos em grandes resultados financeiros. Outro livro extremamente relevante para quem deseja compreender investimentos é O Investidor Inteligente. Diferente de obras motivacionais, essa leitura mergulha profundamente na lógica por trás das decisões financeiras conscientes. O conceito central apresentado é o investimento baseado em valor, que consiste em analisar ativos com cuidado antes de tomar qualquer decisão. O livro mostra que o mercado financeiro é movido por emoções coletivas como medo e euforia, e que investidores disciplinados conseguem aproveitar essas oscilações em vez de serem dominados por elas. A mensagem principal é clara: investir não é apostar, é aplicar dinheiro com base em análise, paciência e visão de longo prazo. Além desses clássicos, existe um livro que aborda o comportamento humano diante do dinheiro de uma forma extremamente reveladora: A Psicologia Financeira. Essa obra mostra que decisões financeiras raramente são puramente racionais. Muitas vezes, elas são influenciadas por experiências pessoais, emoções, ambiente social e até histórias familiares. Pessoas diferentes podem reagir de maneiras completamente distintas à mesma situação financeira. Enquanto alguns veem oportunidades em momentos de crise,
Outros entram em pânico e tomam decisões precipitadas. O livro ensina que sucesso financeiro depende menos de inteligência matemática e mais de comportamento consistente ao longo do tempo. Outro livro que contribui significativamente para a educação financeira é Do Mil ao Milhão. Essa obra apresenta uma abordagem estruturada para quem deseja sair da desorganização financeira e construir patrimônio com disciplina. O método apresentado no livro se baseia em 3 pilares fundamentais: gastar bem, investir melhor e ganhar mais. O primeiro passo consiste em controlar despesas e eliminar desperdícios. O segundo envolve aprender a investir de forma inteligente. E o terceiro estimula o desenvolvimento de habilidades que aumentem a renda ao longo do tempo. A combinação desses 3 elementos cria uma trajetória financeira mais sólida e sustentável. Existe também um livro que aborda o dinheiro sob uma perspectiva ainda mais profunda. Dinheiro. Os segredos de quem tem. A obra explora a relação entre decisões financeiras e qualidade de vida, mostrando que riqueza verdadeira não se limita ao saldo bancário. Muitas pessoas acumulam bens, mas continuam presas a ciclos de ansiedade, consumo impulsivo e falta de propósito. O livro propõe uma reflexão sobre o papel do dinheiro como ferramenta de liberdade e realização pessoal. Quando bem utilizado, ele amplia escolhas e oportunidades. Quando mal administrado, se transforma em fonte constante de estresse. Outro título extremamente relevante para quem deseja construir independência financeira é Trabalhe 4 horas por semana. Embora o nome pareça exagerado à primeira vista, a proposta do livro vai muito além da redução de jornada. Ele apresenta o conceito de desenhar uma vida baseada em liberdade de tempo e mobilidade financeira. O autor explora estratégias para criar fontes de renda que não dependam exclusivamente da presença constante no trabalho. A mensagem central é que dinheiro não deve ser apenas acumulado, mas utilizado como instrumento para construir uma vida equilibrada e alinhada com valores pessoais. Também é importante destacar livros que ajudam a desenvolver disciplina e hábitos financeiros saudáveis. Obras voltadas para hábitos mostram que o sucesso financeiro raramente surge de decisões gigantescas tomadas de uma única vez. Na maioria das vezes, ele nasce de pequenas ações repetidas diariamente. Controlar gastos, poupar regularmente, investir com consistência e evitar dívidas são comportamentos que parecem simples, mas produzem efeitos gigantescos ao longo dos anos. A construção de riqueza é um processo cumulativo, e cada escolha financeira se soma à anterior, formando uma trajetória que pode levar tanto à estabilidade quanto ao caos. Um ponto em comum entre todos esses livros é a mudança de mentalidade que eles provocam. Antes de aprender sobre investimentos complexos ou estratégias avançadas de renda, é necessário reconstruir a relação com o dinheiro. Muitos crescem ouvindo frases como dinheiro é difícil, rico só fica mais rico ou quem investe perde tudo. Essas crenças limitantes criam barreiras invisíveis que impedem o crescimento financeiro. A leitura desses livros abre espaço para uma nova visão, onde o dinheiro deixa de ser um mistério ou um inimigo e passa a ser uma ferramenta de construção. Outro aspecto poderoso da leitura é a exposição a experiências diferentes. Cada autor apresenta histórias, erros, aprendizados e estratégias que foram testadas na prática. Isso permite que o leitor aprenda sem precisar cometer todos os erros pessoalmente. Em vez de descobrir sozinho os caminhos mais difíceis da vida financeira, é possível acelerar o processo absorvendo conhecimento acumulado por décadas de experiência. Com o tempo, a soma dessas leituras cria algo ainda mais valioso do que dinheiro: consciência financeira. A pessoa começa a enxergar oportunidades onde antes via apenas dificuldades. Passa a perceber desperdícios que antes pareciam normais. Começa a tomar decisões mais calculadas, evitando dívidas desnecessárias e direcionando recursos para objetivos maiores. Essa transformação não acontece de forma instantânea, mas se fortalece a cada nova ideia aplicada no dia a dia. Outro benefício importante dos livros de educação financeira é a capacidade de inspirar a ação. Muitas pessoas sabem que precisam melhorar a vida financeira, mas não sabem por onde começar. A leitura apresenta caminhos possíveis e mostra que mudanças significativas podem surgir a partir de pequenos passos. Começar a registrar gastos, criar uma reserva de emergência, investir regularmente e desenvolver novas fontes de renda são exemplos de atitudes que surgem com frequência nesses conteúdos. Também é fundamental compreender que nenhum livro isolado possui todas as respostas. Cada obra oferece uma perspectiva diferente sobre o dinheiro. Algumas focam em mentalidade, outras em comportamento, outras em investimentos. Quando essas visões se complementam, forma uma base de conhecimento muito mais sólida. A verdadeira transformação acontece quando o leitor não apenas absorve as ideias, mas as adapta à própria realidade financeira. Ao longo da história, praticamente todas as pessoas que alcançaram independência financeira compartilharam um hábito em comum: o aprendizado contínuo. Elas não se limitam ao conhecimento adquirido na escola ou no início da carreira. Estão sempre buscando novas informações, novas estratégias e novas formas de melhorar sua relação com o dinheiro. A leitura se torna uma ferramenta constante de evolução. Por fim,
Os melhores livros de educação financeira não ensinam apenas a ganhar dinheiro. Eles ensinam a construir uma vida financeira consciente, equilibrada e sustentável. Mostram que riqueza verdadeira não se resume a números, mas à liberdade de escolher caminhos sem ser dominado por dívidas, medo ou falta de planejamento. Cada livro representa uma peça desse quebra-cabeça, oferecendo ideias que podem transformar completamente a forma como o dinheiro é percebido e utilizado. E quando esse conhecimento começa a ser aplicado, algo poderoso acontece. O dinheiro deixa de controlar a vida e passa a servir como ferramenta de construção de sonhos, estabilidade e liberdade. É exatamente nesse momento que a educação financeira cumpre seu papel mais importante: transformar informação em mudança real.